Olá pessoal, vamos continuar de onde nós paramos, agora observando algumas manipulações de strings feitas no Python. Tá? Vamos ver aqui algumas manipulações a mais. A primeira delas é a concatenação. A concatenação é juntar strings umas às outras. Então, para isso o Python usa o operador de soma, né? O mais mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Hoje é mais sábado. Hoje é sábado. Então eu transformei a string hoje junto com a string espaço sábado a uma só string. Hoje é sábado. Então para isso se usa o operador mais. Não podemos usar o operador mais entre strings e números. Não dá certo, ele dá um erro, né? Por exemplo, aqui domingo mais 2, ele vai dar um erro. Ele não consegue concatenar uma string com um número inteiro, né? Entretanto, a gente pode multiplicar strings. Como é que é isso? Multiplicar string é fazer a string repetir várias vezes, né? Por exemplo, aqui, ó, José vezes 2, aí ele cria José. Então, se você tivesse necessidade, né, de multiplicar as coisas, de escrever a mesma coisa e formar uma string bem grande, né, você pode fazer isso aí. Hoje, espaço. Opa, 10 hojos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa é uma característica interessante do Python. Vamos ver aqui o próximo item aqui, tá? Quando a gente não especifica, né, a operação, o comando, a operação de soma, o Python já automaticamente, quando a gente põe duas strings literais, né, ele já faz a concatenação para a gente, né? Por exemplo aqui, ó, José Florencio, ele já concatena. Eu não coloquei o operador mais, né? Poderia ter colocado o operador mais aqui também, o resultado seria o mesmo, né? Com o mais ou sem o mais, ele faz a mesma coisa. Observar que isso não funciona com variáveis, né? Digamos assim, que eu tenho aqui, ó, nome igual a José. Se o nome é igual a José e eu faço nome e coloco o restante do meu nome aqui, ele vai dar um erro de sintaxe, ele não consegue fazer. Então, para dar certo isso aí, de fato, você tem que usar o operador mais, né? Ele não assume que você está querendo fazer uma soma quando é uma variável e uma literal, né? Uma literal. A multiplicação funciona. 2 vezes nome, ele coloca José. Então, isso aqui, a multiplicação funciona. Agora vamos falar da indexação das strings. Isso é um assunto extremamente importante, tá? Extremamente importante. Por exemplo, vamos observar aqui a string Python. Tá? Vou colocar aqui a palavra Python aqui. Bem, a palavra Python, você pode observar, ela tem 6 letras, né? Então, ela tem, essas letras são indexadas. Ou seja, o P recebe o índice 0, o Y recebe o índice 1, o T recebe o índice 2, o H recebe o índice 3, o O recebe o índice 4 e o N recebe o índice 5. Então a gente pode acessar individualmente essas letras através do índice. Tá? Para isso a gente utiliza uma forma utilizando colchetes. Vou mostrar a vocês agora aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou mostrar utilizando uma variável, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada linguagem, vou atribuir a palavra Python, ok? Então, linguagem é Python, linguagem, ela retorna Python. Muito bem, como eu falei a vocês, a letra P está indexada com
com 0 e assim por diante, né? Até a letra N com o número 5. Então a gente pode acessar essas letras diretamente utilizando colchetes. Por exemplo, aqui, linguagem, aí eu abro colchetes, coloco um 0, que é o primeiro índice, fecho colchetes, e ele vai trazer a letra P. E assim por diante, eu posso fazer isso com as demais posições. 2, ele vai trazer o T e assim por diante. Uma outra forma de indexação também é a indexação de trás para frente. Assim como a letra P ela é 0, Y é 1 e assim por diante, existe também a indexação reversa. Ou seja, a letra N ela é a menos 1. Então, se a gente fizer linguagem e colocar aqui menos 1 dentro dos colchetes, der um Enter, ele vai trazer a letra N, né? E assim por diante. Menos 1 na letra N, O vai ser menos 2, T vai ser menos 3. Por exemplo, aqui eu vou colocar agora um menos 3 aqui, e ele vai trazer a letra H, né? Que é o N é o menos 1, o O é menos 2 e o H é menos 3. Vamos observar agora que a gente pode conseguir partes da string, conseguir substrings. Por exemplo, eu vou colocar um outro string aqui, nome é igual a João da Silva. Nome é a variável que eu atribuí a nome, a string João da Silva. Bem, eu posso querer só uma parte desse nome, não só uma letra, mas mais de uma letra, uma parte. Então eu posso pegar, utilizando a mesma notação, partes dessa string. No caso, digamos que eu queira pegar o primeiro nome, João. Então o primeiro nome será a partir do índice 0, que é o J, né? O índice 1 que é o O, o índice 2 é o A, o índice 3 é o O. Então, para eu pegar esses índices até o 3, eu tenho que colocar nome, colchete 0, 2 pontos, 4. Porque o 0, o primeiro número aqui do colchete, ele é inclusivo, inclui-se o J. E o 4 ele é exclusivo. Então, o 4 seria esse espaço aqui, depois do João, né? Então, dessa forma, eu vou conseguir pegar só a palavra João. Deixa eu dar um enter aqui. Pronto, João. Porque o primeiro número é inclusive e o segundo número é exclusive. Tá? É dessa forma que o Python faz substrings. Colocar o 0 é opcional, né? Porque se a gente utilizar nome, por exemplo, nome, não colocar nada e colocar aqui 4, o Python vai entender que o primeiro número aqui, antes do 2 pontos, é um 0. Eu não preciso colocar o 0. Se for o início da string, não precisa colocar o 0. Da mesma forma, se a gente não incluir o último número, ele vai entender que é o final da string. Vamos ver aqui, no caso, o João da Silva, ó, a letra S aqui do João da Silva, qual é o índice? Ó? Ele é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Índice 8. Então aqui seria, para eu pegar o Silva, seria nome, índice 8, até o final, eu não preciso colocar o final. Só colocar 2 pontos, ele vai entender que é o final. Então, pegou o Silva. Bem, como o Silva está mais próximo do final da string do que do começo, seria mais fácil a gente colocar a numeração negativa no lugar do 8, né? No caso aqui do S, vai ser o que? O A é o menos 1, o V é o menos 2, o L é o menos 3, o I é o menos 4 e o S é o menos 5. Então aqui seria nome, menos 5, 2 pontos, traria o Silva da mesma forma. Então, a letra S aqui do Silva, ela tanto é o índice 8 quanto é o índice menos 5, ao mesmo tempo. Tá? Como última observação, se a gente tentar acessar um caractere único no Python, né, que, utilizando o índice que não existe, um índice de fora da capacidade da string, ele dá um erro. Né? Por exemplo, aqui o João da Silva, se eu colocar aqui nome e abrir parênteses e colocar a posição 100, essa posição não existe, né? O João da Silva tem poucas letras. Ele deve dar um erro, né? String index out of range. Ele dá erro.
esse erro acontece apenas quando é individual, quando a gente está tentando encontrar um caractere individualmente. Mas se a gente for usar tentar acessar uma substring, ele não dá erro. Ele traz o que é possível, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um nome, eu quero partir do caractere 3 até o 100, digamos assim, 3 ou 100. Não vai existir o 100, né? Mas ele vai trazer a partir do 3, que é o OR, até o final do ciclo. Não vai dar um erro, né? Se a gente utilizar substring, ele não vai dar um erro. Mesmo que a gente coloque alguma coisa totalmente fora, ele não dá erro, né? Se eu colocar aqui, eu quero da posição 100 até a posição 200 exclusivo, ele não dá erro. Ele não traz nada, mas não dá erro, tá? Então, ok, essa é a primeira parte aqui da manipulação de strings. Vou dar uma pausa agora e a gente continua em seguida com mais algumas informações interessantes.